Boa noite a todos, que a paz nos envolva e que nós possamos continuar a estudar, pesquisar, conhecer. Vamos trabalhar a nível da escala espírita, dos espíritos de todas as ordens que podem se comunicar conosco. Então, vamos começar pelas ordens dos espíritos superiores. Vamos falar do Cristo. Quando nós rogamos uma intervenção do grande mestre Jesus, as imensas falanges crísticas passam a atuar para nos ajudar naquilo que for possível no nosso desejo, nas nossas emoções. Quer que nós estejamos falando com Cristo ou com as ordens crísticas, nós precisamos nos colocar o objetivo do nosso desejo. Por que estarmos e pedirmos para o Cristo? Então, essa rogativa ao Cristo, quando nós os chamamos, os invocamos, nós devemos colocar os nossos pensamentos. Certamente, nossos pensamentos não precisam ser falados, mas emitidos com o amor, o desejo de que venham até nós. Da mesma forma, são os imensos grupos de Maria Santíssima. Quando evocamos essa grande ordem de Maria Santíssima, também esses espíritos nos ouvem. E nós devemos não só louvar, agradecer, mas também fazer a nossa proposta de crescimento, de melhoramento, com o nosso objetivo, para que esta equipe de Maria venha até nós. Da mesma forma, nós vamos pedir ao Espírito de verdade, a esse Espírito que vem a nos orientar através da doutrina dos Espíritos. Também nós devemos buscar a orientação, pedir o que você quer, qual é o seu alcance, aonde que você quer chegar com seus estudos, com a sua pesquisa, com o seu conhecimento. Da mesma forma, quando nós vamos a Kardec, para compreender a sua obra, compreender os seus estudos, porque na maioria dos espíritas, nós temos dificuldade de entender a obra básica, entender a revista espírita. Por quê? A visão de Kardec naquela época já era de uma forma bastante superior e bastante grandiosa. Então, para compreender a doutrina dos espíritos, você tem que ler uma vez, duas vezes, e ler o resto da sua vida. Porque cada vez que nós pegamos qualquer obra básica, quer que seja o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Gênese, Obras Póstumas, Revista Espírita, nós estaremos tendo uma nova visão, porque a nossa alma está em evolução. Então, o que nós entendíamos há 10 anos atrás, 20 a 3, não é o mesmo entendimento de hoje. Por esta razão, o médium deve buscar ler e reler e voltar a ler para compreender as obras básicas, como as obras de André Luiz, qualquer obra espírita. Ela precisa ser lida e relida para chegarmos a desenvolver um entendimento mental, porque cada palavra, cada expressão, ela nos coloca num tipo de visão. Quando a doutrina dos espíritos nos fala sobre a educação, ela está nos falando da forma de nos educarmos, nosso livre-arbítrio,
nossa vontade, nosso aprimoramento. A educação da mediunidade corresponde ao desejo e à vontade do médium. Se o médium não quiser estudar e aprender, ele não cresce, ele continua estacionário. Somente através da meditação e da prece é que nós vamos desenvolver. Quando nós falamos da ciência espírita, nós estamos falando de radiações, vibrações, forma pensamento. A ciência espírita é como os espíritos se manifestam. Como que vem essa força mental? Como nós registramos os desejos mentais do bem e do mal? Então, essa ciência do perispírito, da alma, do corpo físico, o estudo da morte, o estudo para a próxima reencarnação, são fatos básicos da doutrina dos espíritos. E todo dia nós temos uma experiência devido ao caráter de todas as pessoas viventes sobre a Terra. Esse é um estudo. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe um médium igual ao outro. Não, os fluidos nossos são particulares. Nossa mente pertence a nós. Nosso fluido pertence a nós. E não se mistura. Nós somos o que somos. Mas na medida em que somos enxertados pelas emanações dos pensamentos e nós não modificamos essas emanações, nós ficaremos doentes. Então, a ciência espírita, ela vem colaborar no sentido de nos trazer saúde, paz, equilíbrio, força de vontade, regeneração, a conquista da nossa própria alma. Então, quando nós falamos de doutrina dos espíritos, é um grande trabalho mental, é um trabalho de concentração de desejos e de emoções. Partindo desta comunicação dos espíritos, que vem até nós, vamos falar dos espíritos familiares. Nossos familiares, nossos entes queridos. À medida em que esses espíritos desencarnam e eles são socorridos, estão numa vibração melhor, esses espíritos retornam para auxiliar a família. Se nós estudarmos a obra básica, lá estará a comunicação dos espíritos, familiares, amigos, filhos, mães, avós, tios, todos os espíritos que estão em melhores condições têm uma preocupação na educação da família. Pode perguntar, Rosana. Eu queria saber em relação a esse tipo de informação, porque hoje a gente tem tanta informação, a gente consegue diferir esse bem do mal pelas energias. Porque eu falo assim, ó, hoje, por exemplo, aquele vídeo, meu Facebook, eu não tenho Facebook, então nunca abre. Hoje eu consegui ver aquele vídeo que a senhora mandou, daquele moço que era luciferiano. Lúcifer, eu nunca, para mim, na hora que ele começou a falar, eu achei que ele era uma pessoa do bem. Porque ele começa a falar coisa que eles ajudam os outros, que ele vai das mulheres para não abortar, porque daí ele cria os filhos. Quem vê pensa assim que ele trabalha por um lado direito. Ainda falava assim que Lúcifer é a mão esquerda de Deus.
Então, assim, a forma que eles põem, parece que ele é uma pessoa boa, uma pessoa que faz. Eu falo que isso também não confunde muito as pessoas, não leva hoje essa distorção, porque as coisas, as pessoas falam assim de uma forma como aberta, declarada. É uma coisa, eu fiquei espantada, porque eu não tinha visto isso. E a hora que ele começou a falar, eu achei que ele era um moço bonzinho, assim, que fazia coisa boa, que era um espírita, mas não, depois ele declara aquilo. Eu falei, olha, Essa pode. colocação, veja bem, isso é um estudo, isso é uma pesquisa, porque quando nós não ouvimos ou não percebemos o que as pessoas falam ou fazem, e nós ficamos nessa doçura, sabe, Rosana, achando que todo mundo é bonzinho, que todo mundo não faz mal para os outros. Então, é necessário ouvir o caráter, não está na aparência, mas na forma com que os espíritos trabalham. Então, a maldade hoje, ela está explícita. A maldade hoje está sendo colocada a público, o que antes era escondido. Porque hoje a maldade ela está tão orgulhosa, tão pretensiosa, que ela quer aparecer acima de todos os outros. O mal hoje quer ser melhor do que todos, como se fosse uma escala de maldade e ela pudesse ser maior do que todos. Então, esse não é o primeiro, eu apenas coloquei para avaliação, porque o médio tem que avaliar, isso existe. Mas isso existe em todos os lugares. No Face, nos meios de comunicação, está cheio de médios desta categoria. E as pessoas, de ordem geral, que elas não estudam, elas não sabem diferenciar um médium bom, um médium trabalhador, um médium digno, nobre, que não tem esse interesse. Porque a doutrina dos espíritos não está totalmente divulgada. A nossa divulgação é lenta, é pouca, é pequena. Nós não temos uma divulgação do bem de uma forma ostensiva. Mas é bastante interessante. E você verá muitas e muitas outras colocações dessa forma. Há muitas, muitas. E essa daí não é a mais perigosa. Existem outras milhares de vezes mais perigosa do que essa colocação. Mas é orgulhosa, vaidosa, só por aí a gente já vê, e a maldade explícita, que é interessante de ser avaliada. Não sei se te respondi, mas é uma forma do médium ficar acordado e não achar que o mundo é bonzinho, não. Nós estamos num mundo de prova e de expiação, e onde a moral humana ainda é muito pequena, muito pequena. Outra colocação, além da família familiar que nos ajuda, nós espírita devemos evocar a nossa família para que ela venha nos ajudar. Se porventura evocarmos um pai, uma mãe, um tio, um irmão, se não estiver bem, o nosso trabalho é levá-lo para as colônias espirituais, parques de evangelizações, pronto-socorros, educandários, até que eles estejam aptos a retornarem para nos ajudar. Então, nós vamos encontrar uma série de espíritos que vêm nos ajudar. Familiares, amigos e espíritos anjo de guarda. Quem é o nosso anjo de guarda? O nosso anjo de guarda é um espírito familiar de maior hierarquia, que se preocupa com a família. Com a família. Nosso anjo de guarda é um espírito familiar de maior hierarquia, em que ele protege a família. Nossos espíritos familiares protegem o nosso lar. Tem um trabalho menor com a sua simplicidade, no sentido de fazer a nossa família crescer. Isso é doutrina dos espíritos. Quando nós falamos de pretos velhos, quem são eles? É imensurável essa escala. Nós podemos encontrar os pretos velhos como espíritos de escola, de altas envergaduras, e que trocam as suas roupagens
até chegar a nós para ajudar, a orientar, a esclarecer, a evangelizar, a preparar os médios, ajudar os lares, e estão em todos os lugares. Os espíritos vão em todos os lugares. Então, nós vamos encontrar os índios e os caboclos. São espíritos vinculados à terra, ao Brasil, por exemplo. Uma terra dos caboclos, que são os plantadores, são espíritos que viveram da terra, como os índios. Então, são espíritos que estão há bastante tempo e eles vão aparecer e eles vão surgir no sentido de auxílio. Mas existem nessa grande ordem espíritos mais inferiorizados? Sim. Qual a diferença? Um médium com uma certa evolução moral, ele vai trazer, devido aos seus pensamentos e atitude, espíritos de uma ordem mais elevada. O médium mau, perverso, vingativo, malfazejo, orgulhoso e pretensioso, ele trará para sua companhia espíritos e trevosos. Porque é essa condição da mediunidade. O médium é o que ele é. E ele atrai para consigo os seus pensamentos, por mais escondido que ele seja. Então, neste trabalho de nossa reforma íntima, o médium tem que tirar dele a imperfeição. Tem que orar e tirar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu desamor, a sua impiedade. É o médium que trabalha. Não existe para nós, humanos, pau que nasce torto, morre torto. Isso não existe. Porque o comando nosso é mental. Se a nossa alma falar para nós, você vai se reformar, Araci, você vai mudar, eu não quero você assim, vai acontecer. Porque a nossa alma está dando uma ordem de comando de alta reforma, de mudança. Mas se eu pensar assim, eu não vou me reformar, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu não quero, eu serei essa pessoa. Porque a minha mente, ela se projeta no sentido de que eu não me reforme. É o que minha alma quer. A grandiosidade da doutrina dos espíritos, através do estudo, nós modificamos todas as células do nosso corpo. Modificamos todas as vibrações do nosso perispírito. Nós modificamos o nosso DNA. Nós modificamos a nossa alma. Nós somos espíritos em evolução. Quando nós estamos no mundo dos mortos, nós estudamos, nós pesquisamos, nós nos melhoramos. Nós vamos lá, estudamos, prestamos várias oportunidades de pesquisa e o processo reencarnatório é a prova. É a prova para ver se realmente a nossa proposta de crescimento, de moralização, de evolução está sendo em prática. Então, quando nós evocamos os espíritos, eles virão para nos ajudar. Mas se nós não pedirmos, eu quero me melhorar, eu quero tirar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu desamor, aquilo que está dentro de você, a preguiça, a sexualidade, a bebida, a droga, a prostituição, a mentira, o roubo. Porque nós não precisamos falar para ninguém que eu sou ladrona. É eu que tenho que falar para a minha alma. Eu não quero mais roubar. Eu não quero mais danificar a ninguém. Então, essa ordem dada
A minha mente faz com que eu passe pela autorreforma íntima, porque se as religiões, a fala dos religiosos, por mais puro e belo que eles forem, os livros do Divaldo, do Chico, por mais belos que eles são, se a alma não falar para si própria, eu quero mudar e eu vou mudar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque somos livres. Nós nascemos livres e livres seremos. Sofreremos as consequências da nossa liberdade. Mas nós temos que entender que a nossa liberdade nós podemos melhorar, aprimorar, modificar de acordo com a nossa vontade. Para esse conjunto de trabalhos junto de nós, nós temos aí índios, caboclos, pretos velhos, hindus, africanos, indianos, povo das Américas. Todos os povos trabalham. Todos os povos. Na África, na Ásia, na Europa. Todos os povos europeus, asiáticos, ameríndios, americanos. Todo o povo trabalha, todas as almas após a morte, elas trabalham. Uns são ignorantes, outros não entendem muito bem. Mas o grande proposta é a evolução das criaturas. O preconceito não nos ajuda. Porque quando nós falamos de alma, de espírito, o preconceito não vai nos ajudar. Mas o entendimento, da mesma forma, é quando nós não entendemos os espíritos do fogo, os espíritos das águas, os espíritos da terra, os espíritos atmosféricos, os espíritos que cuidam do ouro, da prata, das terras raras. Quando nós não entendemos essa multidão de almas em aprendizado para a sua própria evolução, surge o belo preconceito que os espíritos do fogo é bruxaria. Não, eles têm que trabalhar, eles precisam trabalhar, eles estão em evolução. Se os espíritos da água não trabalharem, nós não teremos a água limpa, nem a água transparente. Nós teremos a água suja. Se nós não tivermos espíritos trabalhadores do sol, e eles não estiverem trabalhando, tudo no universo, no nosso planeta, todos os espíritos trabalham. Quer nos cristais, quer nas pedras, tudo tem agentes trabalhando na sua pequenez. Da mesma forma, nós vamos encontrar no vegetal. Cada vegetal tem um espírito que ali trabalha, que vela, que protege, que são os espíritos do vegetal. Cuidam das plantas, das flores, das ervas medicinais. Cuidam de tudo, como também nós temos os espíritos que velam e protegem o reino dos animais. E nós, o reino humano, é essa imensidão tentando nos ajudar para a nossa própria evolução. Pergunte, Jussara. Araci, sobre essa proteção que a senhora está falando, né? Tudo quanto é lugar que eu entro, eu peço licença, né? Cemitério, shopping, bar, qualquer restaurante, qualquer lugar, eu peço permissão para entrar, que não é, né, a minha casa. E hoje eu fui na academia à tarde e eu peço licença na academia também. E a hora que eu entrei, eu cheguei no meio da academia, aí tinha um senhor longe, distante, fazendo esteira, e um outro
bem atrás de mim, mexendo no celular. Aí eu ouvi uma gargalhada, sabe assim, nítida, masculina, mas uma gargalhada alta. Aí eu olhei pro senhor, ele estava com a cara séria. Virei atrás, o cara mexendo no celular, sério. A minha postura foi o seguinte, cara, eu não sei quem você é, eu pedi licença para entrar, não sei se foi comigo ou, né, vou pedir licença para entrar nesse aparelho, mas na hora que eu for fazer a prece, eu vou te encaminhar. Você não vai comigo em lugar nenhum. Você vai continuar aqui. Essa postura está correta, Está Araci? correta, sabe por quê? Se você ouviu a gargalhada dele, é porque ele queria ser aparecido. Porque se ele não quisesse se aparecer, ele não teria ouvido a gargalhada, não teria puxado seu cabelo, não teria fazido barulho nas suas orelhas e nem te arrepiado. Quer dizer, quando os espíritos nos tocam, é porque eles querem, de alguma forma, que nós prestamos atenção neles. É isso que é importante. Então, essa sua posição é correta. Pode acontecer na rua, na calçada, dentro do carro, na casa de parente, só que é essa postura. Você vai, eu vou te levar para o núcleo espírita, ou no horário da minha prece, das 6 horas, ou no meu horário de trabalho, você será socorrido. Tá ok? E às vezes nós até podemos perguntar para o espírito o que você quer, o que você precisa, por que que você veio até a mim? Algo te interessa? Então, esse diálogo é como qualquer pessoa que ela dá risada perto de você e você pergunta o que que aconteceu, o que que você quer? Por que que você riu? Ele vai, não, eu ri de você. Pronto. É interessante, você começou um diálogo, não é mesmo? O que nós temos que ter é aprender que os espíritos falam conosco a todas as horas e todos os momentos, mas o som perturbador das vozes, do som da cidade, do shopping, das academias, é muito mais difícil de ouvir. Quando nós estamos em lugares mais calmos, é mais fácil de ouvir e perceber os espíritos, certo? E eu quero falar nesse momento dos Exus. Os Exus também são espírito, porque é nome dado. Tá? Se você vai procurar no povo asiático, lá também tem os espíritos, mas não são chamados de Exus, são chamados de outros nomes. Cada região, cada local tem nomes diferenciados. Aqui no Brasil é que se chama de Exus e de Pombagira aqui. Mas em outros locais do mundo tem outros nomes. Cada local tem o seu nome para esta ordem de espírito. Esta ordem de espírito também está vinculada à moral do médium. Moral do médium. O médium com uma moral, com uma hierarquia moral, esses espíritos vêm para ajudar e socorrer das regiões umbralinas, para retirar os espíritos para as escolas, hospitais, pronto-socorro, fazer o trabalho de cura, aliviar as suas dores e os seus sofrimentos. Quando um médium é imoral, não tem moralidade, não tem respeito, ele escraviza os espíritos dentro dessa ordem. São escravizados. Ficam trabalhando para esses espíritos inferiorizados sobre o comando deles. Como da mesma forma vão ficar os elementados, os espíritos do fogo, da água, da terra, do ar, porque eles escravizam, porque os humanos são superiores aos elementares. Ouviram o que eu falei? Os humanos são superiores aos elementares. Quer dizer, um humano bem inferior, maléfico, ruim e perverso, mas ele ainda é superior ao elementar. Estão me fazendo entender? Superior ao reino animal, superiores aos elfos. E isso faz com que ele comanda as regiões inferiorizadas. E o médium que ele tem moral,
Ele comanda, socorre, ajuda, ampara e leva todos esses espíritos para as escolas espirituais. Esta é a proposta da doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, socorrer todos os espíritos para as colônias espirituais. Espero que vocês tenham entendido e que é por isso que a doutrina coloca o estudo do Evangelho, que é um estudo moral e ético, para que o médium tenha essa moral e tenha o comando de toda a ordem inferiorizada. Por que Jesus comanda o planeta Terra? Porque é um espírito de escola. Quanto mais tem uma escola, um médium, quanto mais superior é o médium, mais ele comanda as ordens inferiorizadas. Entenderam o que eu falei para você? Um espírito inferiorizado, um médium inferiorizado, ele não manda acima dele, e não pode, e nunca vai poder. Mas um espírito de escola manda até a última partícula. Ouviu? Certo? Ficamos entendidos?